Bom, pessoal, então esse é o exercício lá da APS que eu pedi para vocês explicarem, né, o que é uma viga Gerber e calcular as reações de apoio. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular as reações e vai fazer os diagramas também, né? Então, aqui o primeiro passo, vamos dar nome aqui para cada ponto. Vou chamar esse ponto de A. Vou chamar esse de B, esse de C, esse de D e esse aqui de E. E aí, vamos ver que reações eu tenho aqui. O ponto A é um apoio fixo, né? Então, eu tenho uma reação vertical, que eu posso chamar tanto de VA quanto de RA, tá? Tanto faz, eu costumo chamar de RA com vocês, mas com outra turma eu chamo de VA, tanto faz, tá? O jeito que vocês preferirem. Eu vou chamar aqui de RA. Tem uma reação horizontal que eu vou chamar de HA. No ponto C é um apoio móvel, então tem uma reação vertical que eu vou chamar de RC. E no ponto E também é um apoio móvel, então também tem uma reação vertical que eu vou chamar de RE. E aí, como que é a dica para resolver a viga Gerber, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 reações, só que eu só tenho 3 equações de equilíbrio. Então, eu preciso separar minha viga. Eu vou resolver primeiro o trecho que não tem estabilidade própria, que é esse trecho DE, né? Sozinho, ele não para em pé, ele fica instável. Já quando eu analiso o trecho ABCD, né, eu tenho um apoio fixo e um apoio móvel, então sim, ele tem estabilidade própria, ele para em pé sozinho. Então, primeiro eu vou resolver esse trecho que não tem estabilidade própria, que é o trecho DE. Então, vamos lá. Trecho DE. Vou desenhar ele aqui rapidão. Eu não consigo fazer aquela mágica do cara que fez o vídeo de desenhar rapidão, acelerar aqui o vídeo e desenhar bem rápido. Tô tentando desenhar rápido, mas... Então, esse é o ponto E, esse é o ponto D. No ponto E, eu tenho essa reação RE e na minha rótula, o que acontece, né? Ela vai transferir uma força vertical e uma força horizontal para o outro trecho. Então, aparecem duas reações aqui na minha rótula. Uma reação vertical, que eu vou chamar de RD, e uma reação horizontal, que eu vou chamar de HD, tá? Vou concentrar essa carga de 5 aqui. 5 vezes 3, 15. E tá aqui no meio do vão. Eu vi que muitos de vocês, para resolver, usaram da simetria, né, que o moço do vídeo fez. Eu adoro, eu sempre faço, tá? Eu faço as 3 equações quando eu tô dando aula, mas quando eu faço sozinha, eu já diretão aqui já resolvo, né? Mas por simetria, se eu reparar, essa viga é uma viga simétrica, né? O que tem de um lado tem do outro. Então vai metade do carregamento para cada apoio. Mas eu vou resolver aqui e vocês vão ver que vai dar metade do carregamento para cada apoio. Somatório de forças na direção x igual a zero, então HD igual a zero. Somatório de forças na direção y igual a zero, RD e RE para cima e 15 para baixo. Então, RD vale 15 menos RE. E somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o ponto D, igual a zero. Então, quem que causa momento em D?
15 vezes 1,5, sentido horário. E RE vezes 3, sentido anti-horário. Daqui, sai que RE vale 7,5 quilonewtons, certo? Então, RD vale 15 menos 7,5, vale 7,5 também. Então, eu achei RE e achei RD, então RD vale 7,5, RE vale 7,5, HD vale 0. Então, agora eu vou passar para o outro trecho, que é o trecho ABCD. Deixa eu subir minha folha aqui. Trecho ABCD. Então, eu vou desenhar ele rapidão aqui. Vou pausar o vídeo e voltar com ele desenhado. Desenhei aqui. E aí, o que acontece, né? Essas forças aqui que eu achei no ponto D, no trecho DE, eu vou passar elas para o ponto D aqui, só que com o sinal contrário. Então, HD tá para a direita, eu passaria para a esquerda, mas como é 0, eu não vou passar, né? Porque ela não existe mesmo. RD é 7,5 para cima, eu vou passar aqui 7,5 para baixo. Tá? Isso aqui é RD igual a 7,5. E aí, então, vamos... Eu esqueci de marcar que isso aqui é 5 quilonewtons por metro, então vamos concentrar essa carga. Eu tenho 5 vezes 8, 8 vezes 5 é 40, e ele tá aqui em 4 metros. 40 quilonewtons aqui na metade, então vou só marcar aqui. Então, aqui é 2 metros, 2 metros, 1 metro, 3 metros. Pronto, agora eu vou calcular essas reações de apoio. Então, somatória de forças na direção x igual a 0, eu tenho que HA igual a 0. Somatório de forças na direção y igual a 0, então eu tenho RA e RC para cima, e para baixo eu tenho 30, eu tenho 40 e eu tenho 7,5. Daqui, então, eu tiro que RA vale 77,5, opa, RA vale 77,5 menos RC. E aí eu faço o somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o meu ponto A igual a 0. Então, quem que causa momento em A? 30 vezes 2, sentido horário. 40 vezes 4, sentido horário também. RC vezes 5, sentido anti-horário, então menos. E 7,5 vezes 8, sentido horário, igual a 0. Daqui, então, vai sair que RC vale 56 quilonewtons. E aí, então, RA 77,5 menos 56, isso aqui dá 21,5. Vou fazer o diagrama de corpo livre, então, agora que eu tenho todas as reações de apoio.
Fiz aqui o diagrama de corpo livre. Ele tá meio tremendo, meu. E então eu posso fazer os diagramas de normal, cortante, momento. Então, o diagrama de normal, né? Na minha viga inteira eu não tenho nenhuma força no mesmo eixo da viga, então eu não tenho normal. Normal aqui é 0. Cortante, vamos lá. Minha cortante eu desenhei um espaço bom aqui. Aqui no ponto A, eu tenho 21,5 para cima, então eu vou subir 21,5. Entre o ponto A e o ponto B, eu tô caindo aos poucos 5 kN por metro. No final de 2 metros, eu vou ter caído 5 vezes 2, 10 kN. Tinha 21,5, caí 10, eu vou parar no 11,5. Então, vim parar aqui no 11,5. No ponto B, eu tenho uma força de 30 para baixo, então eu vou cair 30. Tinha 11,5, caí 30, eu vou parar lá no 18,5 lá embaixo. Então, vou parar lá no 18,5. Beleza. Entre o ponto B e o ponto C, eu tô caindo aos poucos 5 kN por metro. No final de 3 metros, eu vou ter caído 5 vezes 3, 15 kN. Tinha 18,5 para baixo, caí mais 15, né? 18,5 mais 15 para baixo, vai dar 33,5 lá embaixo. 33,5 lá embaixo, então. Nesse ponto é o meu apoio C. E aí eu tenho uma força de 56 para cima, então vou subir 56. Tinha menos 33,5 e subir 56, eu vou parar lá no 22,5. Aí aqui, gente, na rótula, eu posso vir do ponto C até o D e marcar quanto vale a cortante, ou eu simplesmente ignoro a rota e já venho do ponto da rótula e já venho do ponto C para o ponto E. Tá? Então, se eu vier do ponto C até o ponto D, eu tô caindo aos poucos 5 kN por metro. No final de 3 metros, vou ter caído 15. Então, eu tinha 22,5, caí 15. Nesse ponto aqui, vai ficar com 7,5. Aí, daqui para cá, eu tô caindo aos poucos 5 kN por metro. No final de 3 metros, eu vou ter caído 15 kN. Então, eu tinha 7,5, caí 15 e vim parar no menos 7,5. Então, eu posso ou fazer essa marcação no ponto D ou vir direto. Eu vou fazer essa marcação aqui, tá? Então, eu venho do ponto C até o... Mas não precisa. Vai facilitar na hora de achar o ponto de máximo, por isso que eu fiz isso.
Então, vamos do ponto C até o ponto D, tô caindo então 5 kN por metro, no final de 3 metros vou ter caído 15, tinha 22,5, caí 15, eu vim parar no 7,5. Sete e meio. Aí aqui, do 7,5, né, do ponto D até o ponto E, eu vou ter caído mais 15. Então, tinha 7,5, 5 vezes 3, 15. Tinha 7,5, caí 15, eu vou parar lá no menos 7,5. Eu tô segurando a régua porque a inclinação é a mesma, tá? Então, vou parar lá no menos 7,5. E aí, aqui, 7,5 para cima, eu subo 7,5, fechando então o meu diagrama, né? Então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. E aqui, ó, vocês estão vendo nesse ponto, a cortante ela cruza o eixo. Então esse é um ponto de momento máximo. Eu vou chamar ele de ponto F. E eu vou descobrir quanto que vale essa distância aqui, que na verdade é bem fácil de descobrir, né? Porque é um triângulo 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Isso aqui tá no meio, porque esses dois triângulos são iguais, né? Mas vamos descobrir quanto que vale. Meu x, então, vale 7,5 dividido pela minha carga distribuída, que é 5 kN por metro. Então, meu x dá 1,5 m. Então, vou ter o momento máximo aqui no meu ponto F, que está bem aqui no meio do meu, no meio desse trecho, né, entre os pontos D e E. Aqui, gente, agora vamos para o diagrama de momento. Vamos analisar aqui meu ponto A, ele é uma extremidade e eu não tenho momento aplicado em A. Então, o momento no ponto A vale 0. O meu ponto E é uma extremidade e eu não tenho momento aplicado em E. Então, o momento em E vale 0 também. O meu ponto D é uma rótula. Quanto que vale o momento na rótula? Foi uma pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, né? Momento na rótula também é 0. Então, o momento em D também é 0 aqui. Então, eu já tenho 3 momentos. Falta 3, né? Falta o do ponto B, o do ponto C e o do ponto F. Então, vamos fazer o do ponto B primeiro. Eu vou cortar minha viga, pegar aqui esse trecho AB para fazer o momento do ponto B. Então, MB, vamos lá. Eu vou desenhar o cortezinho aqui, aí eu já volto. Cortei aqui, então, a viga, né, no trecho AB para calcular o momento em B. Então, quando eu corto, aparecem 3 forças. Uma cortante, que tende a girar esse pedacinho no sentido horário, uma normal de tração, não precisa desenhar nenhuma delas, e um momento que traciona o lado de baixo. E aí, vou concentrar essa carga distribuída, então 5 vezes 2 vale 10 kN e tá aqui no meio do vão. Então, vamos lá. Somatório de momentos em B igual a 0. Então, quem que causa momento no ponto B?
Eu tenho essa força de 21,5 vezes essa distância, 2, girando no sentido horário. Então, 21,5 vezes 2, horário. Tenho essa força de 10 vezes essa distância de 1, sentido anti-horário. Então, menos 10 vezes 1, anti-horário. E eu tenho esse momento M também anti-horário. Então, menos M igual a 0. Daqui vai sair que M vale 33 quilonewtons metro. Deu positivo significa que é tração embaixo, né? Eu tinha assumido que ele era de tração embaixo, então ele deu positivo, realmente é. Então, lá no ponto B, eu vou desenhar 33 quilonewtons com tração embaixo. Vamos ver se cabe aqui. Eu acho que cabe, até cabe. Então, 33. Tração embaixo. Beleza, e olha aqui que legal. Eu preciso agora achar o momento no ponto C. E eu tenho duas opções, tá? Ou eu corto a minha viga assim, esse trecho ABC, que é o que eu tinha feito, mas eu quero mostrar para vocês que dá para eu cortar a minha viga assim também, ó, no trecho CD. Lembrando de colocar a força aqui em D, que a gente achou aqui, ó. Trecho DE, a gente achou que o RD era 75 para cima, então nesse trecho ABC, ele é 7,5, não 75, 7,5 para baixo. Então é esse corte aqui que eu vou fazer. E aí eu vou achar o momento em C a partir desse corte. Eu quero fazer só para vocês verem que também dá para cortar assim, tá? Então, eu já fiz, na verdade, tá aqui o corte, ó. O trecho CD, então, eu coloquei aquela força RD, que vale 7,5. Nesse trecho, ela está para baixo, então, desenhei 7,5 para baixo. Tá? Quando eu corto, aparece normal, cortante e o momento. Só vou desenhar o momento aqui. Esse momento eu já desenhei do lado errado, porque eu quero o momento no ponto C, não no ponto D, né? Então, vamos lá. Fazer tudo aqui. Quando eu corto, então, aparece uma cortante girando esse trecho no sentido horário, uma normal de tração e um momento que tende a tracionar o lado de baixo. Vou concentrar essa carga, então 5 vezes 3 é 15. Tá aqui no meio do vão. Então, vamos fazer somatório de momentos em C igual a 0. Então, quem que causa momento em C? Eu tenho esse momento M, que está no sentido horário. Eu tenho essa força de 15 vezes essa distância de 1,5, que está no sentido horário também. E eu tenho essa força de 7,5 vezes essa distância de 3, que também está no sentido horário. Fazendo essas contas, eu vou até fazer, porque eu tinha feito outro corte, mas eu vou fazer para vocês verem que dá igual. Esse momento aqui já não deu igual, peraí, deixa eu pausar.
Deu igual, sim. Eu que tava vendo o lugar errado do meu, deu igualzinho. Então, isso aqui dá menos 45 kNm. Se deu negativo, significa que é tração em cima, né? Porque eu tinha assumido que esse era o momento de tração embaixo. Então, no ponto C, eu vou desenhar 45 tração em cima. Eu tinha visto esse 33,5, o meu tava muito perto. Eu falei, ih, era para ter dado 33,5, mas tinha dado 45, sim. E falta agora achar o momento aqui, no ponto F, que é o momento máximo, né, desse trechinho. Então vamos ver, momento em F. Quanto que ele vale? Eu já desenhei, né? Então, para eu fazer o momento em F, eu posso cortar assim esse trecho FE, ou eu posso cortar assim esse trecho DF, tá? Ou eu corto DF ou eu corto FE. Eu cortei FE, que só o DF vocês já sabem que é possível, é só incluir a reação RD agora para cima, né, nesse trecho. Então, vamos lá. Momento em F. Então, toda vez que eu corto, aparece uma cortante que tende a girar esse pedaço no sentido horário, uma normal de tração e um momento que traciona o lado de baixo. Vou concentrar essa carga aqui, então 5 vezes 1,5 dá 7,5. E tá aqui no meio do vão, então é 0,75 e 0,75. Vamos fazer então agora somatório de momentos em F igual a zero. Então, quem que causa momento em F? Eu tenho esse momento M, que está no sentido horário. Eu tenho essa força de 7,5 vezes essa distância de 0,75, horário também. E eu tenho essa força de 7,5 vezes essa distância de 1,5, mas agora está no sentido anti-horário. Então, aqui é horário, 7,5 vezes 1,5, anti-horário. Então, anti-horário, igual a zero. Daqui vai sair que M vale 5,625 quilonewtons metro. Deu positivo, significa que é tração embaixo, tá? Então, neste ponto F aqui, eu vou desenhar 5,625 para baixo. Não sei se está no ponto certo, mas tá bom. Então, aqui vale 5,625. Agora, é só, como né, no meu diagrama de corpo livre eu tenho carregamento distribuído, é tudo parábola. Então, eu preciso ligar esses pontos aqui, lembrando que eu tenho que passar no zero aqui, né, que é minha rótula. Então, é só ligar. Observar essa concavidade de parábola, né, que é sempre a carga, se ela tá para baixo, a minha parábola sempre vai fazer isso, nunca isso aqui. Isso aqui é só quando a minha carga tá para cima. Às vezes é meio difícil desenhar, mas é isso aí que a gente tem que fazer, tentar, né?
E pronto, esse é o diagrama de momento. E é isso.